Eu queria que você falasse assim, o que você acha que você, quando foi o estalo e o que você fez, o que você mudou na tua vida, na tua rotina, que começou a te trazer as várias aprovações que você teve aí? Cara, focar na área de controle e me organizar. Eu me organizei, tem aquele material clássico do Alex Meirelles, que quem estudou ali 2006, 7, 8, né? Inclusive quando você fala com ele, ele nem lembra mais que ele fez aquilo. Um dia eu falei com ele, aquele negócio foi muito importante. Ele ficou me olhando com a cara assim, que negócio? Não, e o nome é a live que mais deve ter no YouTube, né? Como estudar para concurso público. É, E o Eric Alves veio aqui e falou desse material também. então esse material aí, quando eu baixei ele, quando eu não passei, né, no TCU em 2008, a gente estava fazendo o curso de formação da CGU. E até era ruim, é até absurdo falar isso, porque eu estava me sentindo um merda porque eu não tinha passado no TCU. E fazendo o curso de formação da CGU, e tinha uma galera lá que o sonho da vida do cara era trabalhar na CGU. E eu me sentindo assim, cara, que merda, um monte de gente passou e eu não. E aí eu comecei a conversar com o pessoal, o que que vocês fizeram? Eu tinha uma planilha, me passa. E eu comecei a me organizar, usar o tal do estudo por ciclo, que agora todo mundo já sabe o que que é. E aí comecei a me organizar, aquilo ali fez diferença, porque eu comecei a ver que das horas que eu estudava, que eu achava que eu estava estudando, eu estava perdendo um tempão. Claro que era outro cenário, outro contexto, mas eu tinha que imprimir prova, não tinha os sites, né? Eu tinha que catalogar a prova, separar por assunto. Eu lembro que quando eu estudei economia a primeira vez, eu fiz a separação por assunto sem nunca ter estudado. Depois de anos eu fui olhar e falei, olha isso, cara, eu separei uns assuntos, tinha nada a ver, nem era economia isso aqui. Por isso que eu estava errando, né? Então, assim, eu consegui, né, de alguma forma me organizar e aquilo fez diferença. E tu Na, organizava como se fosse um ciclo mesmo, para, é, né, assim, pegasse eu algumas peguei matérias. a matéria, 2008, a minha pior nota foi AFO. E aí eu fiz uma curva ABC na engenharia. Engenheiro tem que fazer uma Claro. planilha e uma curva ABC, né? E aí eu olhei e falei, cara, essa matéria foi a mais importante do concurso e foi o meu pior desempenho. E fui meio que ordenando aquilo por ordem de, olha, isso aqui eu fui bem, mas não servia para nada. Essa matéria aqui eu fui muito mal e aí eu fiquei com muita raiva da tal da AFO e falei, eu vou estudar essa porra. E aí eu comecei a estudar e aí você começa a entender, né? Eu lembro que o pessoal falava assim, Lady Wagner. Eu só conheci o Wagner Love. Né? Eu falava, Lady Wagner? Quem é Wagner? Jogou aonde? Né? Eu lembrava de um goleiro do Botafogo, de 95, e do Wagner Love. E aí depois eu olhava para aquela questão, falava, quem é Wagner? Jogou aonde? Quem é esse cara? Né? Tem um músico aí e tal, mas É, agora, que estudou para concurso, Wagner? não, quem jogou aonde? Wagner aprovado na PM do E Paraná? aí eu comecei, de onde saiu isso? Não, do livro do Giacomoni. Eu falei, meu irmão, quem é Giacomoni? E aí eu fui vendo que eu era um idiota, porque eu não sabia quem era o Giacomoni, todo mundo tinha lido o livro, eu estudava por uma apostila, e aí eu comecei a melhorar o meu estudo ali na época, estudando por livro, né, tentando fazer uma coisa diferente, porque o apostilão todo mundo já tinha, todo mundo... O que eu achava que eu estava monstro era o básico, que eu achava que eu era um mito, porque eu sabia a diferença de receita corrente e de capital. Hoje em dia isso é a aula zero, assim, o cara que sabe isso, só isso, né? Não serve para nada, mas... E aí eu melhorei, assim, eu estudei por livro para algumas matérias, né? Então isso aí me melhorou muito. O ponto dos concursos ajudou na época, o material esquematizado, que é o que a gente tem hoje, né, em todos os cursos praticamente. Na época era um negócio que fez a diferença também. Eu acho que identificar os erros, identificar onde é onde está o teu problema, né? O teu calcanhar de Aquiles ali, até inclusive dentro da matéria. Eu sempre falo isso, cara, às vezes, sei lá, eu tô fazendo 50%, 80% em direito administrativo. Mas aí tu vai ver dentro da matéria de direito administrativo, cara, tu tá fazendo 50% em licitações e 95% em organização administrativa. Tu não pode tratar tudo da mesma forma, né? E uma coisa que eu fui percebendo quando eu comecei a dar aula, né, virou uma obsessão esse negócio de controlar a hora, de fazer planilha. E aí as pessoas, né, elas vão ficando tão preocupadas com a forma do negócio que elas esquecem da essência. Então, o que você acha de... Na época era um mapa mental, né? Eu não sabia fazer mapa mental. E eu ficava tentando olhar os outros do cursinho que tinham mapa mental e eu ficava tentando olhar, pô, me presta esse troço, né? E quando eu pegava, eu não sabia o que era aquilo, porque o cara que escreveu RC, que pode ser reserva de contingência, pode ser receita corrente, pode ser Roberto Carlos, né? Ou cantor, ou jogador.
E aí você fica com aquilo, não fui eu que fiz aquele mapa. Hoje tem o flashcard. Então, assim, as pessoas ficam preocupadas em saber se você usou o flashcard. Cara, ok, você pode ter usado, mas está tudo errado dentro, escrito naquilo ali. Não adianta nada. Sim, né? Então, exatamente. Se tu aquilo usar ali- mal a ferramenta, tu não vai. Então, assim, isso não muda, você tem que estudar.